Porém, hoje nós queremos falar sobre o dever cristão de amar a Deus de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E ao nos aprofundarmos sobre esta questão da salvação, nós vamos perceber, vamos entender, vamos aprender a essência do cristianismo. Meus irmãos, é essa essência que se perdeu há muito tempo atrás. É muito comum você perguntar para as pessoas que leem a Bíblia e falam: olha, mas por que hoje o cristianismo não é mais como era nos tempos do Senhor Jesus ou no tempo dos apóstolos? Porque perdeu-se esta essência. E hoje, com a graça de Deus, nós queremos fazer com que os irmãos entendam qual é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo não fala em prédios, nem em dinheiro, nem em roupas, nem em dízimos. A essência do cristianismo é o amor. O amor é a essência do cristianismo. E por isso convido a todos a abrirem suas Bíblias no no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós vamos ler dos versos 25 a 28. Pois está escrito assim: Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, melhor dizendo: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de qualquer outra coisa, vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Deus, nosso amado Senhor, o nosso Criador, a quem nós pertencemos, pois só Tu, Senhor, és o único Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que vê, Deus que ouve, Deus que fala, Deus que abençoa. Não há outro Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Antes de Ti, Senhor, nenhum Deus houve, e nem haverá outro depois, pois Tu és eterno, e Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. E a Ti, Senhor, viemos adorar. E adoramos ao Teu Santo Filho, Jesus, que se fez homem, que nasceu de uma virgem, que foi humilhado ao ser colocado logo ao nascer numa manjedoura, e que sofreu na mão dos homens, e que por fim morreu, pregado numa cruz, por causa dos nossos pecados. Bendito seja o Deus Filho por esta bênção, por morrer expiatoriamente para o perdão dos nossos pecados. E graças rendemos ao Deus Espírito Santo, derramado sobre a igreja, para nos dar luz, para nos dar compreensão, para nos ajudar a compreender os caminhos de Deus. Bendito seja o Deus Trino. Toda glória, louvor e honra sejam dadas ao Senhor. E pedimos, ó Senhor, que por Tua graça nossos pecados sejam perdoados. Pecados de pensamento, de palavras, de obras, nossos pecados por ação, por omissão. Senhor, que todo tipo de pecado que pratiquemos, limpa-nos, Senhor. Aceita-nos, meu Deus, de vestes brancas, alvas como a neve, junto de Ti, e aceita o nosso culto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero convidar a todos a cantarmos um louvor. E o tema desse louvor é Amor que por amor desceste. Vamos glorificar a Deus com este ano. Amor de por amor desceste.
Amor que nunca, nunca muda, em tua graça me segura, cercando de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio a este mundo por amor. O Senhor Jesus subiu a cruz do Calvário por amor. O grande Deus e Pai entregou o seu Filho à cruz por nós, porque nos amou. E, portanto, a essência do Evangelho, a essência do cristianismo, a essência da religião salvadora de Deus, não é outra coisa senão o amor. Hoje fala-se muito que salvação se dá através de dízimos, de ofertas, que salvação se dá através de eu ir neste ou naquele lugar, de eu ir nesta ou naquela denominação, de eu fazer parte deste grupo ou daquele grupo, quando na verdade nada disso está na Bíblia. O que está na Bíblia é que o dever essencial, primário e absoluto de todo cristão é amar. Essa é a essência da religião salvadora de Deus. É amar mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos nos aprofundar disso e orando, fui levado a esse texto. Creio que já o preguei em outra oportunidade, mas quando nós olhamos para o texto numa nova perspectiva, nós aprendemos sempre coisas novas. No texto que nós lemos, se levantou um doutor da lei para colocar o Senhor Jesus à prova. A Bíblia não nos diz qual foi o motivo pela qual esse encontro aconteceu. Por que esse doutor da lei foi até Jesus? Mas nós podemos inferir, pelo contexto do próprio capítulo 10, que neste mesmo capítulo, Jesus envia 72 discípulos para pregar o evangelho em várias cidades de Israel. E esses discípulos, eles voltam então muito felizes e alegres devido aos efeitos que o evangelho tinha produzido nas pessoas. Eles pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam, os doentes eram curados, os endemoniados eram libertos, e então eles vieram e relataram estes milagres ao Senhor Jesus. E Jesus então expressa grande alegria, Está aí no verso 21, quando o Senhor Jesus com grande alegria diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e os revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Quando esse doutor da lei ouviu isso, que Deus de fato oculta coisas de pessoas sábias e inteligentes e revela coisas aos pequeninos, esse homem se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova. Está aí no verso 25, tem um então aí, o que ocasionou esse posicionamento desse doutor da lei diante de Jesus foi isso. Ele ouviu essa adoração, essa expressão de louvor de Jesus para com Deus, e isso o incomodou. Incomodou este homem saber que Deus oculta coisas dos doutores da lei e revela para os pequeninos. Ele ficou incomodado com isso. Ele não ficou feliz que o evangelho estava progredindo lá em Israel. Ele não se alegrou nisso. E por isso que ele faz.
Ele se levanta para colocá-lo à prova, diz o texto. O que é colocar alguém à prova? É experimentar, é fazer um teste. Não é procurar fazer alguma pergunta difícil com o objetivo de embaraçar a pessoa A quem se fez a pergunta, expor aquela pessoa ao ridículo. Ou seja, o intuito aqui do doutor da lei era tirar a credibilidade do Senhor Jesus. Para colocá-lo à prova, e ele se dirige a Jesus assim. Ele disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Não é? Essa pergunta ela é muito importante. Não é? Sobretudo quando nós sabemos que ela veio dos lábios não de um ateu, e nem de um homem imoral. Ela veio dos lábios de um doutor da lei, de um homem que confessava amar a Deus, servir a Deus e cultuar a Deus. Essas palavras, essa pergunta veio dos lábios de um homem muito religioso e muito dedicado ao ensino, ao estudo da Escritura. Por isso ele era doutor, ele tinha um doutorado em Bíblia, doutorado em Antigo Testamento. Ele era um homem que conhecia as Escrituras de cor. Mas por causa dos resultados que estavam chegando, os resultados que o Evangelho estava produzindo, que estavam chegando aos ouvidos dele, o coração dele se enche do quê? Inveja. Se enche de ódio e inveja. E ele então se coloca contra Cristo. E aqui há um aviso que eu gostaria de dar a todos. Pare e pense no que esta passagem está te ensinando. Que um homem que conhece muito bem a Bíblia, que um homem muito religioso, que um homem que tem como ocupação ensinar a Bíblia a outros, estava naquele momento se colocando contra Deus. Ele não estava feliz com o que estava acontecendo. Ele queria que através desta pergunta que ele fez, o Senhor Jesus caísse em descrédito, e assim o Evangelho. Ele não estava em busca da verdade. Veja, eu já encontrei muita gente assim. Pessoas que fazem perguntas, mas elas não querem saber a verdade. Elas querem apenas que você diga alguma coisa que elas possam usar para tirar, para descredibilizar você. Esse é o tipo de pessoa que se opõe a Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Esse mundo está cheio de gente assim. Gente que faz pergunta capciosa, mas ele não faz a pergunta com interesse de aprender. Ele não faz a pergunta porque realmente tem dúvida. Ele faz aquela pergunta porque ele tem o objetivo de te ridicularizar. Mas nós devemos observar um detalhe sobre a pergunta. A pergunta que ele faz é importante, gente. A pergunta é: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Essa pergunta do doutor da lei deveria até soar inocente se o Espírito Santo não tivesse nos mostrado as motivações por trás da pergunta. Porque realmente esta pergunta ela é da mais alta importância, pelo menos para mim. O que devo fazer para ter a vida eterna? Essa é a coisa que eu mais me preocupo na minha vida. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Não é? E ele teve a oportunidade de perguntar para o Senhor. Não é? Ele deveria, esse tipo de pergunta, irmãos, deveria ocupar sempre os nossos pensamentos. Você deveria estar sempre se perguntando isso: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Não fique se perguntando assim: como é que você faz para ganhar mais dinheiro? Ou como é que você faz para ter mais bens? Não. Pergunte: como que você faz para chegar no céu?
como devo fazer para herdar, para ter a vida eterna? Não é? Ele fez esta pergunta, mas eu temo que muito pouca gente hoje se preocupa com isso. Muito pouca gente está preocupada com essa pergunta. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas vamos analisar então a questão mais importante de todas, porque eu pergunto para vocês, há algo mais importante que isso? O que seria mais importante que a vida eterna? Não, não é nada mais importante que a vida eterna. A vida eterna é, em todos os sentidos, em todas as esferas da vida humana, a questão mais importante de todas. Por isso precisamos analisar aqui. Ele fez uma pergunta a Jesus. E a pergunta é: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Vamos ver o verso 26. Vamos olhar o verso 26. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como lês? Como foi que o Senhor Jesus reagiu à pergunta do doutor da lei? Ele fez uma pergunta direta a Jesus. Disse: mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus fez uma nova pergunta para ele. Ele não respondeu a pergunta do mestre da lei. Jesus fez uma pergunta nova para ele. Mas, antes de nós examinarmos a pergunta que Jesus fez para ele, que é carregada de informações preciosíssimas para as nossas almas, nós precisamos antes entender o que foi que Jesus não perguntou para ele. O que é que não interessava para o Senhor Jesus com relação à vida eterna? Veja, Jesus não perguntou para ele assim: o que você pensa acerca de vida eterna? Não foi essa a pergunta que Jesus fez. Jesus também não perguntou assim: olha, mas o que lá na sua sinagoga ensina sobre vida eterna? Isso para o Senhor Jesus também não tinha nenhum valor. Jesus também não deu o próprio parecer dele sobre a vida eterna. Presta atenção nisso. Jesus não respondeu a pergunta sobre a vida eterna. Ele, sendo o único Salvador todo-poderoso dos homens, não respondeu a pergunta, irmãos. Mas o que ele fez? Ele fez mais duas perguntas. As perguntas que Jesus fez foi o seguinte: o que está escrito na lei, como lês? Ou seja, Jesus, em primeiro lugar, quando o homem pergunta para ele sobre vida eterna, ele não responde a pergunta. Ele mostra a fonte onde o homem pode encontrar a resposta. Entendeu? Você entendeu isso? Vou repetir então. Jesus não respondeu a pergunta diretamente, mas Jesus apontou para ele e diz: você quer saber sobre a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Então, a vida eterna está na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Escritura. O que está escrito, se apegue ao que está escrito na Bíblia. Se apegue ao que está escrito, não ao que não está escrito. Não às tradições, não às teorias, não às teses. Se apegue ao que está escrito. Você entendeu isso? Então, em primeiro lugar, o Senhor aponta onde encontrar as respostas. Você tem dúvida sobre a vida eterna? Tem coisas no seu coração ainda, você ainda é inseguro, você tem medo de morrer e ir para o inferno, porque você não tem segurança sobre a vida eterna. Busque na Bíblia, pecador, onde está as perguntas que incomodam sua alma. Elas estão na Bíblia, a Bíblia te responde. Só que depois de dizer para ele o que está escrito na lei, ele faz outra pergunta. Qual a outra pergunta que ele faz? Como lês? Ou, em outras palavras, como interpretas? Então, o Senhor Jesus deu duas informações importantíssimas. A primeira é que a única fonte confiável, a única fonte que você pode buscar as respostas à pergunta mais importante da sua vida é a Bíblia. E a segunda
pergunta do Senhor Jesus nos ensina algo muito interessante, muito importante. Além de conhecer o que a Bíblia diz, você precisa interpretar corretamente o que a Bíblia diz. Por isso que ele pergunta assim, o que está escrito na lei? Como lês? O que está escrito na lei? Como é que você interpreta? Por isso que esse homem, ele era um intérprete da lei. Ele sabia interpretar a lei. Esse mestre da lei. Então, é preciso entender corretamente, interpretar corretamente a Bíblia. Veja, eu quero só dar uma ênfase nesse ponto. Tão importante quanto conhecer a Bíblia é interpretar corretamente a Bíblia. Você entendeu? Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas você pode errar miseravelmente na sua interpretação da Bíblia. Não é por isso que Jesus diz, como é que você lê? Como é que você interpreta? E aqui surge uma pergunta muito atual, uma pergunta que vem percorrendo séculos desde a primeira vinda de Cristo e chega até os nossos dias. Por quê? As pessoas interpretam o que está escrito na Bíblia de modo tão diferente. Por que os assembleanos interpretam a Bíblia de um jeito, o metodista interpreta de outro, o presbiteriano interpreta de outro, da outra de outro jeito, o outro interpreta de outra forma, o da Universal do Reino de Deus interpreta de outro jeito, o outro de outro jeito, e vira um negócio que ninguém entende, cada um tem uma interpretação da Bíblia. É o mesmo livro. Como pode tantas interpretações da Bíblia? Qual está certa? Quem está com a verdade? Para e pensa. Por que existem tantas interpretações da Bíblia? Por causa dos interesses. Há interesses envolvidos na interpretação da Bíblia. Há pessoas que interpretam a Bíblia com o interesse de encher a igreja dele de gente. E ele não está nem aí para o restante. Outros interpretam a Bíblia com o interesse de sustentar as suas teses. Outros interpretam a Bíblia segundo as suas tradições. E o pior de todos, na minha opinião, é aqueles que interpretam a Bíblia porque imaginam que o Evangelho é fonte de lucro, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,5. Então veja, você precisa entender isso. Por que tantas interpretações da Bíblia? Por causa dos interesses dos homens. Olha aqui para mim, presta atenção. Você quer ir para o céu? Você precisa aprender a interpretar a Bíblia. Você precisa aprender a ler a Bíblia e a interpretá-la corretamente. Porque se você tiver verdadeiramente o interesse de chegar no céu, você vai interpretar a Bíblia do modo certo. Só que o modo que você vai interpretar a Bíblia não vai encher a igreja, as pessoas vão discordar de você. Só que é a sua alma, meu querido, que está pendurada entre o céu e a terra. É a tua alma que está nessa situação. Então, você deve ser cauteloso quanto às interpretações da Bíblia. Quanto às interpretações que você ouve. Como o apóstolo Paulo nos ensinou com maestria. Ele diz, examine tudo. Retenha o que é bom. Retenha o que é verdade, o que é verdadeiro. O que está de acordo com a verdade. Não é? Porque o Espírito Santo nos avisa que muitos torcem a Escritura para a sua própria perdição. Está lá em 2 Pedro 3,15. Então preste atenção. Torcer as Escrituras, forçar a interpretação das Escrituras para fazer caber na minha teologia, me leva para o inferno. É preciso saber onde buscar as informações a respeito da vida eterna e depois é preciso saber interpretar corretamente a Bíblia. Portanto, qualquer um pode interpretar corretamente a Bíblia. Essa foi uma das teses de Lutero. Lutero falava sobre o livre exame das Escrituras.
os papas, a igreja que predominava no mundo na época de Lutero, que foi a Igreja Católica, dizia que somente o Papa, somente uma autoridade no mundo somente um homem tinha a autoridade divina de interpretar a Bíblia, mas ninguém. Lutero veio e disse, não. É o livre exame das Escrituras. É a sua alma, meu irmão. É você e Deus. Você precisa interpretar corretamente a Bíblia. Você deve se achegar à Bíblia com humildade. Você deve chegar à Bíblia com espírito de oração. Você deve se achegar à Bíblia para ouvir o que Deus tem para falar em sua santa palavra acerca da vida eterna. Esse deve ser sempre o seu dever. A Bíblia existe para que nós possamos, através dela, conhecermos que existe um Deus e possamos conhecê-lo e amá-lo. Por isso, em resposta às duas perguntas de Jesus, o que está escrito na lei, como lês, o intérprete da lei dá a resposta dele. Está aí no verso 27. Ele pegou as duas partes mais importantes de todo o Antigo Testamento e fez das duas uma coisa só. Ele fez um resumo muito simplificado do que é a vida eterna. Veja só como ele respondeu. Veja como esse homem respondeu com sabedoria. Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. É surreal nós olharmos que um doutor da lei, com o coração carregado de inveja e ódio contra Jesus, responde corretamente a pergunta mais importante de todas. Sabe por que ele responde? Porque ele conhecia o que está escrito. Ele sabia. Nisso, ele poderia dar uma aula a qualquer um de nós aqui. Ele sabia muito bem. Ele já havia lido, relido, pensado, refletido e meditado por muitos anos a respeito disso. E algo a mais que você precisa saber sobre essa pergunta, ela foi respondida usando exclusivamente o quê? A Bíblia. Então, com relação à vida eterna, irmão, não vai atrás de livro, não vai atrás de conversa de gente, não. Com relação à vida eterna, fique naquilo que está escrito. Ele citou Deuteronômio capítulo 6 com Levítico 19, porque Deuteronômio 6, 4 e 5 é esse início: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E Levítico 19, 18 diz: e o próximo como a ti mesmo. Então ele juntou duas partes da Bíblia e fez um resumo, uma síntese de tudo aquilo que Deus espera de nós. Essas duas passagens juntas contêm a essência da verdadeira religião de Deus. E esse homem, doutor da lei, conhecia. Aquilo que muito crente hoje não sabe. Citam essas palavras, mas sem entendimento, sem saber o que elas significam, achando que essas coisas ficam no campo das ideias, ficam no campo da teoria, quando na verdade elas devem e precisam ser praticadas todos os dias. É nessa importantíssima porção da Escritura que nós aprendemos que a vida eterna não tem tanto a ver com aquilo que você normalmente pensa que tem. O que você acha que livrou a alma do inferno? Tem um pregador de televisão aí que diz que é através do dízimo. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. É uma mentira, é uma heresia você dizer que é por um punhado de dinheiro sujo que uma alma humana é comprada por Deus. Não tem algo muito errado aí, não? Será que por acaso não foi pelo precioso sangue de Cristo na cruz? Será que não é pela fé no sacrifício de Cristo que nós somos salvos? Será que é mesmo pelo dízimo? Bom, se eu fosse você, não acreditava nele, não. Acreditava no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é pelo sangue de Cristo que nós somos salvos.
que é pela fé no sangue dele que nós somos salvos. Então, vida eterna não tem nada a ver com muitas das baboseiras que você está ouvindo hoje, que a mulher tem que usar a roupa arrastando no chão, que não pode cortar cabelo, que não pode tomar café, que não pode comer carne de porco, que tem que guardar sábado, ou guardar domingo, ou fazer isso. Esquece, reseta, apaga isso da sua cabeça. Vida eterna tem a ver com amar, louvado seja Deus. Esses versículos aqui têm a síntese de tudo o que Deus quer, de todo o Filho dele. E são nesses versículos que estão descritos os deveres diários e práticos de todos aqueles que confessam amar a Deus e o Senhor Jesus Cristo. Nesses versículos estão os deveres diários e práticos de todos aqueles que confessam amar a Deus e a Jesus Cristo. Está aqui os seus deveres diários. O que é que você tem que fazer todo dia? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Como é que é esse modo diário de amar a Deus? Como é que se ama a Deus? O primeiro ponto, o primeiro passo é o seguinte: você não ama quem você não conhece. A primeira coisa é que você precisa conhecer a Deus. E saber que Deus, ele é amável. Deus, ele é amor. Deus é confiável. Deus, ele é amigo verdadeiro. Deus é aquele que quando nos viu, o nosso destino, que nós, por nossos pecados, iríamos para o inferno, ele nos amou e entregou o seu Filho à cruz por amor de nós. Como é que nós não vamos amar um Deus assim? Como não se ama quem age de tal forma por nós? Nós o amamos, irmãos, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós nem ainda o conhecíamos. E ele nos amou com amor sacrificial. Imagina a dor no coração de Deus, de ver o Filho dele por todos aqueles anos sendo surrado, sendo perseguido e insultado e humilhado pelos homens. Imagina, meus irmãos, o amor sacrificial de Deus ao entregar o Filho unigênico dele nas mãos daqueles brutais soldados romanos que iriam espancar o Filho de Deus, e ele iria se tornar uma massa de sangue desfigurada nas mãos daquele homem. E Deus fez isso por amor, para que você não sofresse o castigo. Meus irmãos, Deus, ele nos amou primeiro. Ele nos amou dando o seu Filho. Deus não apenas pensou em amar. O amor na Bíblia, o amor no Evangelho, não é um amor simplesmente teórico, não está no campo do pensamento, da imaginação, está no campo da atitude e da ação. Por isso Deus nos amou assim. E agora é o nosso dever fazer o quê? Amar a Deus. Amar, a palavra aí é agapau. Amar. Essa palavra significa ardente anseio pela presença. Aleluia. Sabe o que significa amar a Deus? É ansiar ardentemente pela presença de Deus. Você lembra de umas linguagens que você encontra no livro de Salmos, assim, sobretudo do rei Davi? Que Davi dizia sobre esse anseio que ele tinha de Deus, que era, ele dizia assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso é amar a Deus. É suspirar pela presença de Deus. É não ver a hora de chegar o meu momento em que todo mundo vai dormir e eu posso ter aqui a sala da minha casa só para mim, para poder dobrar meus joelhos e chorar nesse chão aqui, e ficar aqui na presença do meu Senhor. Isso é amar a Deus.
é amar o Senhor, o Criador, aquele que te deu a vida, aquele que te sustenta, aquele que sustenta este chão onde você pisa, o Deus que faz com que o grão semeado lá no campo produza alimento para encher a sua barriga. Esse é o Senhor, o teu Deus, é o meu Deus individual, o Deus a quem eu amo. Mas Ele não quer só um pouco do seu coração, não, meu querido. Ele não quer só um pouco da sua alma, não. Você não vai poder dividir Deus com ninguém. Como diz a Bíblia, o Espírito de Deus tem ciúme. Você precisa amá-lo de todo o teu coração. A palavra coração em grego é cardia, de onde vem a palavra cardiologia. O que é o coração na Bíblia? O coração na Bíblia não fala do músculo cardíaco. O coração é o centro da vontade, dos desejos e intenções do homem. Já reparou que dentro de você tem um centro aí? De onde procedem os seus desejos, as suas intenções? Pois é, esse lugar aí tem que ser todo de Deus. O seu coração tem que ser todo preenchido pelo amor de Deus. E você deve amar a Deus também com toda a sua alma. A alma é a psique, a nossa parte material, de onde procedem as nossas afeições. Tudo aquilo que nós amamos procede da nossa alma. Quando nós morremos, ocorre a separação do corpo e da alma. Então, toda a nossa afeição, todo o nosso amor, toda a nossa alegria, toda a nossa paz, todo o nosso desejo, todo o nosso deleite tem que estar em Deus e somente nele e em nada mais. Isso é o amor cristão. Mas Deus exige mais. Você deve amá-lo também com todas as tuas forças. O que quer dizer isso? Com toda a tua capacidade, com toda a tua energia, com toda a tua resistência. Se você realmente ama a Deus, isso vai transbordar em atitudes aqui do lado de fora. Se dentro de você está cheio do amor de Deus, se o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, então isso vai se transformar em atitudes de evangelização, em atitudes de assistência ao necessitado, de visitar o órfão e a viúva, de atender a todo aquele que precisar de você. Você ama a Deus? Então o ame com todas as suas forças, o adore com todo o seu ser, se alegre nele, mas também o ame com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, com toda a tua capacidade mental. Eu conheço pessoas que estão usando toda a capacidade mental que tem para passar na universidade. Conheço pessoas que estão usando toda a sua capacidade mental para ganhar dinheiro. Meu irmão, a religião cristã não funciona assim. Toda a capacidade mental de alguém que ama Deus está direcionada para Deus, para compreender o ser de Deus, para compreender a eternidade de Deus, para compreender a onipotência de Deus, para compreender a onisciência de Deus, para compreender a imutabilidade de Deus. Deus não muda nunca, Ele é o mesmo para sempre e eternamente. E eu preciso usar toda a minha capacidade mental para entender isso. Para compreender a magnitude da majestade, da glória, da santidade, da justiça de Deus. Por isso que se ama a Deus com todo o entendimento, dianoia, capacidade mental. Mas e termina aí? Você cumpriu essa meta diária de amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Pronto, já pode dormir. Você precisa também amar, assim como você ama a Deus.
Você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Com o mesmo intenso amor que devemos amar a Deus, devemos também amar o próximo. A palavra amor aí é a mesma usada para Deus. É ágape. O mesmo amor que eu devo dedicar a Deus é o amor que eu devo dedicar ao meu próximo. Mas aí que está o ponto-chave aqui. Quem é o próximo da Mônica? Quem é o próximo da irmã Maria? Quem é o próximo do irmão, da irmã Marlene? Próximo é um termo genérico que se refere a todas as pessoas que estão perto de você. Você deve amar todas as pessoas que estão perto de você, como você ama você mesmo. Seja ele um vizinho, um amigo, um membro da família, um andarilho, um irmão em Cristo, ou mesmo qualquer desconhecido, seja lá qual for a cor da pele dele, qual for a nacionalidade dele ou a religião dele. Você deve amá-lo como ama a você mesmo. Ok? Você entendeu? Você não tem como escapar disso. Isso que é ser cristão, esse é o caminho da vida eterna. Você vai ter que amar o seu próximo. Você não vai poder entrar no céu sem fazer isso. Tira essa ideia da sua cabeça. Você pode ir na segunda numa denominação, na terça na outra denominação, na outra na quarta denominação. E você pode ir a semana toda e repetir isso e em 365 denominações num ano. Se você não viver, se você não praticar isto aqui, que está na Bíblia, você vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Você entendeu que isso aqui não são questões facultativas nem teóricas? É o mandamento de Deus. Que Adão foi expulso do Éden porque desobedeceu um mandamento de Deus. E se você desobedecer o mandamento de Deus, a mesma coisa vai acontecer com você. Só que daí, do novo céu e da nova terra. O amor é o coração vivo e pulsante da religião salvadora de Deus em Cristo Jesus. Você entendeu, Daniela? O amor é o coração vivo e pulsante da religião salvadora de Deus em Jesus Cristo. Amém? Mas esse amor, ele é prático e não é teórico. Leia comigo o verso 28. Disse Jesus, respondeste bem, faça isso e viverá. Você entendeu o que Jesus disse aí? Jesus aprovou o que ele disse. Jesus disse que o que ele disse sobre vida eterna estava certo. Que era exatamente isso que esse homem falou que estava certo sobre vida eterna. Só que Jesus disse para ele assim, não adianta só você saber não, filho. Não adianta só você decorar esse versículo aqui não. Faça isso. Pratique isso todo dia. E você viverá. Você entendeu? Você precisa, veja, eu vou tentar te explicar de outra forma. Você precisa provar que ama a Deus. Não adianta você falar só com balela, conversa fiada. Ah, eu amo a Deus, cantar músicas que ama a Deus, levantar a mão lá e dizer que ama a Deus. Ah, eu amo, comprar camiseta escrita eu amo a Deus. Não adianta você fazer isso. Sabe por que não? Não adianta você sentar na cadeira e ficar pensando assim, ai, como eu amo a Deus. Não adianta. Isso é inútil, meu querido. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa que Deus fez. A Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus, o nosso bendito Pai, provou seu amor para conosco. Como que Deus provou seu amor para conosco? Ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, esse amor precisa ser provado, meu querido.
O Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, também provou seu amor para conosco. Não apenas pensou em nos amar, não. Como o hino que cantamos, foi por amor que ele desceu. Foi por amor que ele sofreu, foi por amor que ele morreu. Mas teve algo que ele disse que eu amo demais, esse versículo aqui. Esse versículo aqui eu poderia, se fosse tirar da Bíblia de mim assim, e dissesse, olha, você pode ficar só com esse versículo, com esse versículo que eu queria ficar. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Louvado seja o Senhor. Ninguém tem maior amor do que este. Jesus demonstrou o mais elevado tipo de amor que existe. Ele deu a vida dele pelos seus amigos. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele em troca da nossa. Isso é amor. O Espírito Santo derrama amor de Deus em nosso coração também, a Bíblia diz. Mas você entende onde eu estou querendo chegar aqui, ao dizer que o amor é prático, não é teórico? Deus provou o seu amor. Jesus Cristo provou o seu amor lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo prova o seu amor, sendo derramando o amor de Deus no nosso coração. Mas onde está a minha e a tua prova de que nós amamos a Deus? Nós temos que provar também. Onde está? Irmãos, amando o Senhor de todo o coração. Meu coração não tem espaço para mais nada, senão para Deus. Com toda a minha alma, todas as minhas afeições estão em Deus. Como Davi disse, Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Com todas as minhas forças, ainda que elas estão decaindo já, aos 50 anos, mas com todas as minhas forças, eu quero adorar a Deus e me ajoelhar na presença dEle e adorá-lo por tudo que Deus fez por mim e com todo o meu entendimento. Uso toda a minha capacidade mental para entender a grandeza de Deus e do amor que Deus tem por mim. Você precisa provar que ama a Deus. Porque o amor, meus irmãos, ele é prático. E por ser prático, ele precisa ser provado. Como que é possível uma criatura amar o seu Criador? Como é possível eu amar um Deus que eu não vejo? Como é possível? Meus irmãos, a fonte deste conhecimento é a Bíblia. Fora da Bíblia, o homem cria um Deus segundo os desejos do seu coração. A Bíblia é quem mostra um Deus de amor e de ira, um Deus de graça e de justiça. A Bíblia mostra Deus como um ser pessoal, a pessoalidade de Deus. Sabe o que significa isso? Que no fundo da natureza eterna, santa, poderosa de Deus, olha a grandeza do que Ele criou. No fundo da natureza todo-poderosa de Deus, há um ser pensante, há um ser que deseja, há um ser que sente, há um ser que sofre, Deus sofre também. Há um ser que se alegra, Deus se alegra também. Há poucos dias atrás nós falamos sobre a vida que agrada a Deus. Deus pode ser agradado. Só que eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer essa pessoa, esse ser pessoal, sobrenatural, eterno, santo e poderoso, pela Bíblia, para que eu possa amá-lo cada vez mais. Ele nos dotou de capacidades para que nós possamos entendê-lo, amá-lo e adorá-lo.
Você pode entender Deus. Você só não entendeu mais do que entendeu até hoje porque você foi preguiçoso em fazer isso. Porque em vez de você ir ler a Bíblia e procurar conhecer mais a Deus, você ficou na frente da televisão, ou ficou na rede, no celular, ou ficou pensando asneira, ou ficou se dedicando a coisas terrenas. Você deve se dedicar a conhecer mais a Deus, a ter um relacionamento de amor com Ele. Não é do mesmo modo como o relacionamento entre duas pessoas é baseado em amor e relacionamento. O mesmo é com Deus. Não é? Amor e relacionamento. Se Deus é um ser pessoal, é possível que você se relacione com Ele e que você o ame. Só que Ele não quer, Ele não precisa, Ele não deseja, Ele não quer um pouco do seu amor, não. Ele não precisa de migalha sua. Gente, tira isso da cabeça, isso é coisa de gente tola. Deus não precisa que você divida o amor de sua mãe com Ele. Ou você o ama, ou você ama a sua mãe. Deus não divide o amor dele com ninguém. Deus, Ele quer ser amado de todo o nosso coração, e que seja um amor consciente, que seja um amor constante, que seja um amor prático. Foi por isso que Ele nos deu a capacidade de amar. Para que nós aprendêssemos, entendêssemos e amássemos. Mas primeiro precisamos conhecer mais a Deus. Não é? E porque ninguém pode amar uma pessoa que conhece pouco. Mas você deve ter cuidado com os enganos desta geração com relação a isso. Eu vou ser breve em falar sobre isso. Há uma frase muito perigosa usada em reuniões evangélicas atualmente. E o mais assustador de tudo é que essa frase não é bíblica. Não é? E ela engana as pessoas, faz com que as pessoas perdidas pensem que elas são salvas, sem que elas precisem amar a Deus e desejar a presença dEle. Hoje é uma frase usada que faz com que as pessoas pensem que poderão escapar do inferno sem amar a Deus. Meus irmãos, vamos para a conclusão. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, que Deus criou o mundo para que existissem seres que pudessem amá-lo e adorá-lo? Foi por isso que Deus criou o mundo? Você já ouviu isso? Muitas vezes já ouvi. Normalmente de lábios de pessoas ignorantes. Porque o mero pensar assim é insultar a Deus. Porque o Deus Trino, ele não precisou criar o homem para ser amado. O Deus Trino já tinha tudo isso. Deus já era adorado e amado e alegre e feliz e completo antes da criação. Como é que era isso antes da criação? O Pai, Deus, o Pai, Ele ama e se alegra no Deus Filho. O Deus Filho se ama, Ele ama e se alegra no Espírito. E o Espírito de Deus ama e se alegra no Pai e no Filho. E assim Deus, como Trindade, Ele é essencialmente amor, perfeitamente completo e feliz. Era assim que a eternidade sempre existiu antes da criação do mundo. Deus sempre foi amado, e muito mais amado do que Ele é hoje pelos homens. Porque o amor que existe dentro da Trindade é um amor santo e perfeito e eterno. Um amor sem mácula, um amor profundo, um amor intenso. Por isso que a Trindade ela é assim. Deus não criou o mundo para que ele pudesse ser amado. É o contrário, irmãos.
Ele deve ter criado o mundo não porque precisava ser amado, e sim porque ele queria compartilhar esse amor com suas criaturas. Louvado seja Deus! Deus não precisava de nada. Quando Deus criou o universo, Deus não estava precisando de nada. O que, na verdade, sempre foi a intenção de Deus, foi de doar às suas criaturas seu amor, sua alegria, sua paz. Esse sempre foi o desejo do Senhor, nosso Deus. E o que é que o Evangelho faz? O Evangelho te chama para viver isso. O Evangelho chama você para viver uma vida cheia do verdadeiro amor e felicidade de Deus. Não é? C.S. Lewis foi considerado o maior escritor do século passado. Ele chamou essa vivência eterna da Trindade de dança da Trindade. Ele chamava assim. É como se o Evangelho nos chamasse para participar disso. Para que nós participássemos do amor, da felicidade, da alegria que existe eternamente na presença de Deus. Pois depois que esse céu e essa terra passarem, amados, é isso que os salvos gozarão por toda a eternidade. Toda esta alegria e felicidade que é o centro da própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por isso que eu concluo dizendo o seguinte: o que você deve fazer para ter a vida eterna? Você deve amar a Deus com tudo que você tem. Você deve amar o próximo como você ama a você mesmo. Como o Senhor Jesus aqui disse: faça isso e viverás. Mas e se você não fizer? Não viverá. Faça isso e viverá, porque esse é a essência do Evangelho. Ame a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você será eternamente abençoado, porque esse é um abençoado resumo de tudo que Deus espera de nós. Amar. Ok? Mas eu só quero fazer duas aplicações aqui e encerrar. Você pode se lembrar do começo da pregação e se lembrar que todo este discurso, todo esse ensinamento precioso do Senhor começou como? Começou com um homem enganado quanto ao estado da própria alma. Gente, presta atenção nisso. Como é fácil se enganar quanto ao estado da própria alma. Como é fácil você achar que está tudo bem entre você e Deus, quando não está. Como é que eu sei que está tudo bem, que eu não estou enganado entre meu relacionamento e Deus? Como é que eu sei que eu não sou mais um doutor da lei aí colocando o Senhor Jesus à prova? Como é que você sabe disso, Vitor? Como é que vocês sabem disso? Há amor no seu relacionamento com Deus e com o próximo? Se houver, está tudo bem. Louvado seja Deus. Mas se não há amor, a sua religião é seca como a poeira, como disse Martin Luther King. Se não há amor a Deus aí no seu coração, se não há amor pelo próximo, se você ama os cachorros ao invés de amar a Deus, a sua religião não vale nada. Ela é seca como a poeira. Pensa nisso. Esse homem tinha todo o conhecimento, sabia fazer as perguntas certas e dar as respostas certas. O que é que esse homem não tinha, irmãos? Amor. Okay. Segundo ponto. Você pode ter em mente todo o conhecimento e saber interpretar corretamente toda a Bíblia como esse homem fez. Mas se você não tiver amor, seu coração é duro e frio como metal.
O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 13:1. Inclusive foi o tema do culto do meu casamento. 1 Coríntios 13:1. Se não tiver amor, você é como o metal duro e frio, ou como um sino que retine. Se não tiver amor, não há vida. Não há vida espiritual, não há vida com Deus, não há relacionamento com Deus. Então entenda, você pode ter conhecimento, você pode ter estudado teologia, você pode saber interpretar a Bíblia, mas se não tem amor a Deus, se não tem anseio pela presença de Deus, se não tem amor pelo seu próximo, não tem salvação aí. E o terceiro ponto é esse. Lembre-se que esta resposta do verso 27, e ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus, essa resposta veio dos lábios de um homem que falava sobre amar a Deus e ao próximo, porém, seu coração estava carregado de inveja e ódio. Por isso, meus irmãos, o amor precisa ser provado. Qualquer um pode falar de amor. Qualquer um pode falar de amar ao próximo, de amar e falar de amor. As pessoas gostam de falar de amor. Só que na Bíblia o amor não tem tanto a ver com palavras. Na Bíblia, amor tem a ver com atitudes. Certo? Atitude. Tem amor aí? Você ama Deus? Todo o seu coração é de Deus? Deus está nos seus pensamentos? Você pensa em Deus? Você olha para o céu assim e fica pensando, meu Deus do céu, o trono de Deus está lá nas alturas. Há um Deus sobre nós. Essa terra que nós pisamos, Deus foi quem colocou os fundamentos dela e a mantém firme aí até hoje. Existe um Deus. Você o ama, você o conhece, você o serve, você o adora. Se existe esse relacionamento, irmãos, existe salvação. Se não existe esse relacionamento de amor com Deus, não existe salvação. Ainda que você dê dízimo, ainda que você vá na igreja, ainda que você tenha cabelo comprido e ande saia longa e faça tudo o que te mandam fazer, não há salvação. Porque Jesus disse a este homem, faça isso e viverás. E podemos até dizer, faça isso e viverás eternamente. Então faça isso e viverás. A vida cristã é dinâmica, prática e progressiva. E ela se resume numa palavra. Resumam o Evangelho numa palavra. Amor. Feche seus olhos. Ó grande Deus, a Ti adoramos nesta tarde por toda a Tua graça manifestada aqui sobre nós. Ó Senhor, quem somos nós para recebermos de Ti tão grande amor? Quem somos nós, Senhor, para que Tu enviaste Teu Filho a morrer na cruz por nossa causa? Ó, bendito seja o Teu nome eterno e bendito Deus, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Em Ti esperamos, Senhor, e Tu estás na mente, no coração, nas atitudes de todo aquele que verdadeiramente Te ama e anda no Teu caminho. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por este culto, por tão rico e vasto ensinamento, por tanto que o Senhor este ano já nos tem feito crescer na graça e no conhecimento. Abençoa-nos, Senhor, faz-nos conhecer mais, ajuda-nos com Tua graça e para a Tua glória. Amém.